Olha, para todos que irão assistir esse vídeo agora, é uma aula fantástica sobre o solo, aí, como que você vai cuidar realmente do solo. O Vai aqui vai estar explicando como que se lida com o pó de rocha, a maneira correta de se aplicar, e está mostrando também o pomar dele aqui, as uvas dele, as experiências dele, que é uma coisa assim que não tem preço, uma informação riquíssima. Então esse vídeo está completo, ele tem um tempo longo, então você saiba que tem várias informações no decorrer dele. Então a gente vai estar andando aqui no quintal dele, então tem várias informações que são com certeza importantes para o seu quintal. Então deixar ele conduzir aí e vamos assistir o vídeo agora. Bom dia, meu nome é Vaê, muitos já conhecem, nós já há alguns anos já que estamos fazendo vídeo e sempre com o objetivo de passar alguma novidade, alguma informação, acrescentar alguma coisa para vocês do que a gente está fazendo aqui e que possa ser útil para tirar alguma dúvida, para vocês também poderem seguir essa prática, uma vez que tem dado bom resultado. Então, nós estamos aqui do lado do pó de rocha, que está, vamos dizer, atualmente, está muito visado pelo custo, que é muito baixo, e pelas informações que a gente está tendo, estão usando muito na cana-de-açúcar. Então, nas pedreiras, dizem que tem quilômetros a fila dos caminhões, aqueles caminhões enormes, pegando esse material e levando para os canaviais. E ficamos felizes que nós estamos falando desse tema, desse assunto já há alguns anos, e o Toquinho até lembrou, faz algum tempo, bom tempo, como começou esse negócio do pó de rocha, né? O pó de rocha foi um vídeo que eu assisti do professor Bernardo Knapp, na qual ele comentava uma plantação de arroz lá em Santa Catarina, que eles irrigavam com uma água de um rio que passava ali perto, e quilômetros acima havia uma pedreira de ardósia. Então, todos os rejeitos, o pó fino da ardósia, acabava indo para essa plantação de arroz, e a qualidade do arroz era excepcional, só que nem servia para o consumo, e sim para ser semente, pela qualidade que era o arroz que era proporcionado pelo pó de rocha. Isso me chamou a atenção e, ao mesmo tempo, eu vi muita coerência nisso, porque a terra nossa, ela é a desfragmentação da rocha, que, pela ação dos milhões e milhões de anos, junto com a matéria orgânica, se tornou o que nós conhecemos como solo. Solo, então, é isso. É mineral, é rocha de várias origens, ou vulcânica, ou de esfriamento lento, enfim, cada rocha ficou diferente por uma razão ou outra. Então, no caso desse pó de rocha, que é o basalto, é o que dá o melhor resultado, pelo menos é o que a gente tem conhecimento. E também a ardósia. No caso dele, ele é a exudação da lava vulcânica, com esfriamento rápido. O pó de rocha, ele é diferente por ele ser de esfriamento rápido. Foi dessa forma que a estrutura atômica dele proporcionou que houvesse 65 minerais, mais ou menos, né, e que proporcionaria uma absoluta diversidade,
diversidade de vários nutrientes necessários ao bom desenvolvimento das plantas. O mesmo caso acontece também com a ardósia. A ardósia também dá um excelente resultado. E nós percebemos que a gente, estando utilizando material natural, que a própria natureza proporciona, a gente está no caminho correto. Por exemplo, eu tive há uns tempos atrás lendo tem um produto chamado Iorim, muito conhecido, bem mais caro, e eles nada mais fazem do que elevar a temperatura da rocha a 1.200 graus e esfriar violentamente e depois pulverizar, deixar na granulometria adequada. Então, o que é essa diferença entre o iorim e o pó de rocha? O basalto é feito pela natureza e o iorim é feito em altos fornos artificialmente, mas o resultado dos dois é excelente. Estamos aprendendo junto com vocês, estamos experimentando no meu terreno aqui, então eu estou gostando muito. Estou achando que o resultado que eu venho trabalhando esse solo já há alguns anos, e esse ano está estou vendo, e o Toquinho também concordou, que as plantas está visível que estão com excelente qualidade. Não quero folhas enormes, nada gigantesco, cheio porque isso não é bom. O que eu estou visando é o equilíbrio nutricional. E aí entra o pó de rocha, que está na proporção correta. Então, o que eu estou visando é o equilíbrio. Na minha mão, eu estou, assim, como vocês podem perceber, ele é muito fino, muito fino. E a aplicação dele, ela é na superfície. Ela tem que sofrer a ação do sol, da chuva, do vento, da variação da temperatura, e isso tudo proporciona uma aceleração no processo para que ela se decomponha rapidamente. Ao mesmo tempo, você também pode utilizar na compostagem, deve usar jogando e misturando na compostagem, porque é muito interessante, porque aqui tem muito micro-organismo. A temperatura alta fica desde que você tenha também bastante oxigênio. Então, é um local muito interessante de você enriquecer a compostagem com o pó de rocha. Onde você aconselha quem começar a comprar o pó de rocha assim para usar? Num processo paulatino, devagarzinho, você vai jogando por cima, sempre misturado com matéria orgânica. O que pode ser? O mais adequado, o mais indicado é um humus de minhoca ou o resultado da compostagem. Por que a compostagem é a melhor forma? Porque ela sofreu um processo de aquecimento onde determinadas bactérias patógenas, elas foram exterminadas. E isso é muito interessante. Aqui eu estou procurando sempre nunca pegar, vamos dizer, um esterco de cavalo, ou de boi, ou de galinha, e jogar direto, mesmo curtido, jogar direto no solo. Primeiro, passar por um sistema de compostagem, elevando a temperatura
enriquecendo essa matéria com pó de rocha, você pode colocar você pode acrescentar um pouco de cinza de pizzaria, você pode acrescentar o cal, porque o cálcio é importante, se não houver na matéria orgânica, sempre é bom. Uma das coisas que falta muito nos solos tropicais é cálcio. Então, o cálcio é importante. Então, se você procurar pouca coisa, porque mesmo a cinza de pizzaria já tem cálcio, cal e o cálcio. Então é bom ter. Fazer tudo aqui, quando você levar para o seu terreno e colocar, ela já está estabilizada, já está tudo certo, o resultado é outra coisa, é muito melhor. Então, no caso, você fala para já preparar junto com a compostagem. Compostagem seria o ideal mesmo. Exatamente. E é essa conclusão atual que eu cheguei pelo seguinte: você quando traz alguma coisa de fora, você não sabe exatamente o que você está trazendo. Você não tem uma visão microscópica. Então, você pode estar trazendo coisas que vão trazer no futuro alguma doença para o seu solo. Então, o processo de compostagem é um processo muito interessante. Ele aquece e eventuais patógenos são eliminados. Então, olha só, isso aqui é um material já decomposto, né? Nós vamos fazer agora Aqui quantos dias você deixa aqui esse material, mais ou menos? Olha, aqui esse pedaço aqui deve estar mais ou menos uns 60 a 90 dias. Então, eu vou dar uma demonstração de como fazer a mistura com pó de rocha. Vocês podem, por exemplo, numa área igual, deixa eu ver, uma área aqui, ó, aqui, espalhar a matéria orgânica. Tem algum clima assim, que você indica, um dia úmido, não, ensolarado? Olha, não tem. Eu tenho que fazer. Eu não vejo. Agora, o que tem que fazer, se preocupar, é não deixar a matéria orgânica expostos ao sol. Realmente a ação do sol, ela vai oxidar violentamente e nós não queremos isso. Então, seria bom. Então, respondendo a pergunta, num fim de tarde ou num dia nublado, e nós estamos fazendo hoje em pleno sol, tá certo que aqui está embaixo da jabuticabeira, então não tem tanto problema, né? Então é pegar mais ou menos um tanto assim, vai colocando assim o pó de rocha nessa quantidade. E, de preferência, misturar para integrar. O ideal também seria umedecer, manter úmido, porque os micro-organismos precisam de umidade. Então, a ideia... Nesses primeiros dias, assim, sempre está molhando no caso, então, tá? Sim. E cobrir. Então, agora aqui, nós já temos que pegar uma palha, uma palhada e colocar por cima. Aí, nós podemos... Estou fazendo uma demonstração, então, olha, é só jogar por cima, mais um pouco,
Aqui você está usando bagaço de cana, né, velho? Bagaço de cana. Então, sempre levando em conta que nós temos que pensar assim, que nós não estamos fazendo mais química, trabalhando com química. Nós estamos pensando em biologia, nós estamos trabalhando com micro-organismos. Eles são os grandes artífices para melhorar o solo. Então, agora nós temos que jogar um pouco d'água. E essa água nunca é a água da Sabesp, que tem cloro. Se você jogar cloro agora aqui, você mata todos os bichinhos que estão aí. Então tem que ser água de chuva. Aqui você tem a captação sua, né, velho? Tem essa captação. Não tem chovido muito, mas mesmo assim eu tenho economizado, por isso eu tenho. Jogar um pouquinho da água aqui, vai jogando. Mantendo úmido. Pode ser acrescentado muito mais palha aqui, sem dúvida nenhuma, viu? Eu pus agora porque eu não quero me prolongar enchendo, colocando mais palha, mas eu pus apenas para vocês terem ideia. É isso. Umedeceu. Aí vai, Perfeito. Por exemplo, a pessoa fez uma aplicação hoje. Tem um tempo assim que você está entendendo que a pessoa vai voltar a aplicar? Novamente, a matéria orgânica, o tempo de duração da matéria orgânica é 3, 4 meses, em solo nosso aqui, tropical, né, quente. Daqui a 3, 4 meses não tem mais matéria orgânica, você tem que pôr. Então você pode fazer isso mensalmente e pode fazer trimestralmente também. Pode fazer, não é esse tipo de prática, ele não é uma coisa assim muito rígida. Vai depender, você vai desenvolver a sensibilidade de você ver se depois de algum tempo, se houve muita chuva, se esse material ele já desceu para outros níveis do solo, aí já está na hora de colocar mais. Mas se não houve muita chuva, não é para esticar o prazo isso tudo cada caso é um caso, né? Depende também do solo. Se o solo é argiloso, então é um processo com intervalo maior. Se for solo arenoso, o intervalo pode ser menor. Vocês estão vendo aqui tinha o cano, nós removemos, eu não sei se dá para cor. Sim, tá pretinho. Pretinho, não tá? Ó, então, olha a camada de terra preta que já se formou aqui. Isso é em qualquer outro lugar do meu terreno aqui, olha o incremento que já teve aqui de matéria orgânica. E isso que a gente tem que construir, e isso não é de uma hora para outra não. Isso leva tempo, isso leva muitos anos. Agora você constrói uma vida biológica aí. Para você construir um solo, eu já falei isso em outras oportunidades, leva 10 anos, não é assim. Você ainda está aprendendo, entre trancos e barrancos, você e você vai sentindo e percebendo o quanto o seu solo está evoluindo. Que nem aqui, velho, no seu espaço, você está chegando à conclusão que tem que se preocupar primeiro, no caso, mais com o solo do que com os defensivos ali depois na doença. Esse é o raciocínio correto e inteligente. Se você está trabalhando um solo, você está fazendo que teu solo, ou a tua planta, a tua árvore, ela ganhe imunidade e maior resistência à doença. Se você conseguir chegar num solo equilibrado, com todos os nutrientes, a resposta a planta te dará em não acontecerem mais doenças. Isso
é assim com o ser humano e assim é com as plantas também. Então, no ar tem fungos, bactérias, vírus, o tempo todo, que podem nos atingir e atingir uma planta. Porém, nós não ficamos nem doentes toda hora. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico combate. O mesmo acontece com as plantas. O raciocínio é o mesmo. É o que acontece. Então, por exemplo, se essa jabuticabeira tivesse num lugar mal drenado, então o grande problema dos solos, das doenças, ocorrem principalmente em solos que estão compactados. O solo compactado, ele favorece a proliferação de bactérias do mal, vamos dizer, que causam doenças. Então, para que essas bactérias não prosperem, há necessidade do oxigênio, da aeração. E isso é o grande problema dos solos que as pessoas não têm consciência. E o solo, para ficar aerado, ele precisa ter vida. Minhocas, um monte de insetos que vivem aqui, a presença da matéria orgânica, que faz com que o solo ele fique poroso. Essa camada de 0 a 15, ela tem que ser grumosa. Isso aqui que eu mostrei aqui, isso é grumo. É uma coisa importante. Aqui tem, vamos dizer, simplificando, é a cavinha onde moram as bactérias. Elas fazem com que esse grumo ele não se dissolva com a água. A água vem e passa e tem que sair limpa. Ela sai limpa. Agora, quando você pega esse grumo e põe a 20, 30 centímetros de profundidade, todo esse trabalho que foi feito foi morto, foi aniquilado. Você fala quando a pessoa enterra ali no caso, né? Enterra, inverte. E aí traz aquele solo que ele se dissolve. Então, se você inverteu, esse solo foi preparado para não acontecer nada. Simplesmente a água entra para dentro. O solo grumoso, ele retém a umidade, ele é uma esponja. Você inverteu, você trouxe aquela camada de baixo. Aquele solo, ele compacta, ele vira uma laje, uma pedra, e a chuva, com a ação das chuvas, principalmente a chuva prolongada, ela vai se dissolvendo e vai formando aquela água barrenta e vai causando erosão e vai indo embora. E vai embora. Então, quando a natureza fez com que a parte grumosa ficasse na camada 0 a 20, é porque tem que ficar. Tem um sentido. Tem que respeitar, tem que entender por que das coisas. Então, muita gente pega e põe embaixo essa terra maravilhosa, preta, lá embaixo, para falar assim, é para deixar perto das raízes. E as raízes não precisam que você leve até elas. Elas vão onde elas querem e onde precisa, e onde devem estar. Então, o solo grumoso tem que ficar aqui mesmo, na superfície e não lá embaixo. E você sempre vai ampliando ele com a cobertura morta, né? Sim, sempre. E você tem que alimentar. Você tem que sempre alimentar, porque isso aqui daqui a 3, 4 meses, isso aqui vai embora. Isso mineralizou. Em solo tropical, com essa temperatura, você tem que sempre, o tempo todo, ir acrescentando matéria orgânica.
É esse o coisa. E ao mesmo tempo, os milhões de bactérias aqui, elas precisam de oxigênio para viver. Se você enterrar, você matou todos eles, asfixiou. Então, quando você for pensar em fazer as coisas, você tem que levar sempre em conta o aspecto biológico, a vida que você tem e que todos eles aqui estão trabalhando a teu favor. E o tempo todo. E a matéria orgânica, que eu queria até fazer um plágio, é o Poço de Ipiranga. Você tendo a matéria orgânica e utilizando corretamente, você tem tudo. As coisas ficam muito mais fáceis e viáveis. Então você vai, a partir daí, com o auxílio dos micro-organismos, que o tempo todo, incansavelmente, dia e noite, trabalham e de graça para você, desde que você respeite e dê uma condição adequada de vida para eles. Eles só querem uma umidade, querem trabalhar na faixa de 0 a 15 de profundidade, não mais que isso, é o habitat deles, e você fornecer comida para eles. Desse barranco, vocês podem ver nessa parte de baixo, é argila pura. Eu estou pegando essa argila, estou misturando com estercos e pó de rocha, e eu estou fazendo uma terra muito boa assim para pôr em vaso, rapidamente. Quer dizer, na verdade vai haver reações químicas e que a gente tem que aguardar acontecer, e depois do seu aproveitamento, né? Aqui, olha, dá para estar um pouco mais limpo. Aqui nós temos aqui uma terra mais preta, porque ela tem muito mais matéria orgânica, consequentemente mais uma atividade biológica ativa, com micro-organismos que tem aqui. E conforme nós vamos descendo aqui, vamos dizer, o solo aqui está na faixa de 80 centímetros, nós já temos aqui um solo já basicamente sem matéria orgânica, sem nutrientes. Porém, se nós pegarmos essa matéria orgânica e invertermos, trazendo para cá, nós matamos todos eles. Isso aí é um terremoto, é uma carnificina, né? E descendo, o solo vai piorando até nós chegarmos aqui numa argila muito própria para fazer até tijolo, duríssima. Ela é muito compacta. Eu até utilizo essa terra aqui, eu coloco muita matéria orgânica, ela puxa, você tem que pôr mais, e aí ele vai se tornando uma terra até fofa, legal, muito boa. A pessoa, por exemplo, tem um aterro, uma terra dessa aqui, só com o tempo mesmo. Com o tempo, não é de uma hora para outra não, mas dá para aproveitar. Então, eu parto do seguinte raciocínio: todos os solos você pode utilizar. Tem solos pedregosos, argilosos, no caso esse aqui, nós passamos por uma camada aqui, é pedregosa, e aqui é argilosa. Então, houve durante milênios, vários tipos de decomposição aqui, ou de movimentação de solo. Então ficou desse jeito. E aqui, numa área protegida, onde é ou controlada por mim. Então aqui eu tenho por obrigação manter a umidade, e por eu aqui não ter plantas, punks, que vão proporcionar uma diversidade de micro-organismos, eu tenho que, através de chorumes, eu trago para cá. Então, eu tenho que ter uma irrigação aqui controlada e sempre
mantendo úmido. Então vejam aqui, eu vou cavocar um pouquinho em qualquer lugar e vamos ver aqui a qualidade do solo, né? Aqui você repõe o quê? Em 3 meses, velho, mais ou menos? Você coloca essa cobertura? Ou mais? Que nem aqui você colocou essa palhada. Aqui ele demora mais para ó, eu estou cavocando, estou pegando raiz aqui, viu? Ó, olha a raiz aqui, ó. Tá vendo? Então não há como eu disse, não há, essa é raiz de uva, viu? Então ela busca, na verdade... Ela trabalha nessa faixa, então não há necessidade de você enterrar, ela vem aqui, ela achou aqui nutriente, ela gostou do ambiente aqui e é aqui que ela vai ficar, ela vai tirando todos o que ela precisa. Então tem muita gente, é sempre bom lembrar, tem muita gente que pensa, tem plantas e só vai regando, não é regando, só água. Você tem que dar comida para a planta, você tem que dar nutrientes. A gente, assim como nós, gostamos de uma boa comida, planta também, equilibrada, com todos os nutrientes à sua disposição, que nem fosse um self-service, né? Num restaurante, eu estou precisando comer tal coisa, estou com vontade de comer isso ou aquilo. Então, você tem que diversificar e ir modificando o tempo todo. Não é só sempre colocando o mesmo adubo, colocando vários tipos de adubo, vários. Porém, sempre, como eu disse, preparando eles numa compostagem preparada, misturada, bem curtida, para depois chegar aqui. Mas o que você entendeu assim que o pó de rocha se destacou em relação a tantos produtos que você usou de chorume, no caso assim? É que se você for fazer uma análise do adubo orgânico ou do esterco, ele não tem, ele tem um determinado número, pode ter 18 mais ou menos elementos químicos. Porém, muitos elementos químicos há muito deixaram de existir aqui no solo. Por quê? Porque já foram extraídas pelas raízes há 500 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos atrás, sei lá quando. Então, o nosso solo não tem todos os elementos necessários. Então, o pó de rocha, nesse aspecto, ele é importantíssimo, porque você está repondo e fazendo com que o teu solo volte às origens, aos primórdios, onde todos os elementos químicos necessários que a natureza proveu o sistema nosso aqui e já se foi há muito tempo. Por uma razão, ou por erosão, ou por lixiviação, enfim, por alguma razão ele não está mais aí. Então, você não vai conseguir um bom resultado se você não tiver todos os ingredientes. Assim como se é para fazer um bolo ou uma receita, é a mesma coisa aqui. Você tem que ter todos os ingredientes à mão para que a tua planta tenha um bom resultado. O pó de rocha, eu vi que você está usando no solo, via solo e via adubo também foliar. Eu estou fazendo uma experiência, na verdade eu não aconselho, pode ser que no futuro eu venha a dizer para vocês assim, olha, eu fiz e está dando um bom resultado. Eu estou acompanhando muito de perto para ver se dá certo. Eu estou pulverizando com pó de rocha e por enquanto está tranquilo. Agora, qual é a frequência de imediato que você está fazendo, velho? Olha, pela facilidade, eu estou fazendo isso aí de 5 em 5 dias, uma vez por semana. Tá? Principalmente agora que está na fase que a vegetação está muito vigorosa e está crescendo principalmente as pontas novas, né? A parte nova que fica muito mais suscetível ao ataque de fungo, porque ela é muito tenra,
né? Você quer comentar uma dosagem assim que você está usando? Não, porque ele decanta. O pó de rocha, você coloca lá um tantinho, dá uma agitadinha e ele decanta. Não tem como essa parte a parte mais... Queimar essas coisas? Não, imagina, não tem nada disso. Não tem o pH da água e do pó de rocha são iguais. E já medi, é na faixa de 6, 6,5. Não tem problema nenhum. Que é o recomendado que o solo nosso, nós vamos talvez mais para frente comentar sobre o assunto. Aqui a mesma coisa, se vocês olharem o processo, é privilegiando os micro-organismos, mantendo a umidade do solo. O solo, eu estava olhando agora de manhã, olha, quiserem ver, o solo está macio, olha, úmido, ó. E nem parece que a gente está numa seca enorme aqui em São Paulo. Olha, e aqui não está chovendo, olha, está macio, macio. Então, com certeza aqui está uma festa de micro-organismos. E também tem um detalhe, olha, a palhada, ela pode e deve ser misturada. Fica excelente. Aumenta a qualidade do humus. Porque o humus, as pessoas pensam, porque é humus, pensa que é uma coisa só. Não é. O humus tem qualidade também. E uma coisa que proporciona qualidade no humus é a celulose, que está na casca da cana-de-açúcar. Você já me ensinou isso, mas se o pessoal tirar dúvida, e a pessoa, por exemplo, como se fosse no inverno, abrir uma valeta e colocar isso e enterrar, o que mudaria tanto? É um processo totalmente errado, porque no processo de decomposição é necessário que haja oxigênio para poder decompor. E se você enterrou, ele absorve o oxigênio que está ali e não vai ter para a planta. E ao mesmo tempo, ele pega e gera um gás. Um gás e uma substância, um ácido que é chamado de sulfítrico. Então está tudo errado, é absolutamente errado. É muito conveniente, muitas pessoas falam assim, olha, pego o lixo de cozinha, abro um buraquinho e enterro. É muito cômodo e acha que sabe, acha tá ajudando, que... Né? Pelo contrário, você está prejudicando, você está gerando... onde ali, naquela área de decomposição, você está queimando as raízes, por um bom tempo eles não vão poder aproveitar aquilo lá. Se assim fosse, todo mundo teria feito. Por que todas as pilhas de compostagem são feitas acima do solo? Porque tem a sua razão, tudo tem uma explicação. Senão você abria um buraco, enfiava tudo e jogava terra, acabou. E não é. Para você processar todo o material orgânico, vai uma quantidade muito grande de oxigênio. E as bactérias que têm que processar aquilo precisam de oxigênio para viver. Então, se você fez isso aí enterrado, não funciona, não dá certo. Vamos falar sobre as brotações aqui, que vieram com uma energia fantástica esse ano. Aqui, originalmente, quais são as barreiras que você tem aqui, no caso? Essa aqui é a Moscatel, que a gente estava pensando que era a Moscatel Lorena, mas me falaram que o ramo da Lorena, você que viu a Lorena, a Lorena que você viu lá em São Roque, o ramo, dizem que ele é esbranquiçado, certo? Ou não? Não, que cor é?
Não, eu não. Assim, é esbranquiçado, mas ele é cheio de entrenós. Ele é muito louco, envergado. Ele é um. Então, não fica linear. essa moscatel aqui, ela é de cor marrom. Ela é diferente. Então, não é que a gente queira, que é um momentinho só. Tá vendo a aranha? Dá uma olhada. Ah, em casa também tinha, lá eu gostava dela ainda. É, tá vendo? Não, mas deixa quietinho. Que Então, ela faz você função estava dela. muito próximo aí. Ah, sim. Vamos Então, lá. então, e é excelente, porque o que ela come de mosca aí, voou ali, caiu. Não, a aranha faz a função dela ali, tá? Exatamente, tem que respeitar. Então eu estive observando aqui, olha, a energia da brotação, olha a grossura que é igual. E essa brotação é ramo. desse ano, né, velho? Desse ano. Então é muita energia. E então o que eu pensei? Esses ramos etiquetar como, vou pôr uma plaquinha aqui, bom para enxertia. Por quê? Ele vai dar uma brotação futura muito forte. Muito forte. Muito forte. O mesmo, e por que eu cheguei nessa ideia? Porque eu fiz um enxerto aqui, que eu queria mostrar. Esse aqui é um enxerto, é uma gema excelente. De borbulha você fez aí? Foi de borbulha. Então, para você ter uma qualidade dessas, é um enxerto a cada 50 enxertos que você fez, vai conseguir um resultado dele. Muito forte assim. Muito forte. Olha, esse aqui é bom, esse está indo bem. Olha, vocês podem ver que ele também está indo, mas esse aqui é fora de série. E isso se conseguiu por quê? Pela sorte de ter achado uma gema muito bem estruturada e muito bem formada no ano anterior. Qual essa variedade, velho? Vênus. Essa variedade é Vênus. Então foi o que eu mais incrementei aqui, foi Vênus, porque é o que eu gosto e é uma uva tranquila, os cuidados dela ela não é muito problemática, se deu bem no meu terreno aqui, então a gente tem que fazer exatamente isso, tem que ver qual que é a variedade que se dá melhor. E cai naquilo também, né, velho? Eu acho que você mesmo falou isso pra mim da Isabel uma vez, você tem que colocar aquilo, o espaço é pequeno, então você tem que usar aquilo que você vai realmente consumir, né? É bem seletivo, né? Tem que fazer sim, tem que fazer exatamente aquilo que você acha que... Tem gente que gosta muito de Isabel, né? Tem gente que gosta de Niágara, minha esposa só quer saber da Niágara. E tem gente que gosta muito dessa moscatel também. Mas as outras suas aí, pode mostrar também, então, na sua cabeça mesmo aí. Olha, veja, aquele que já bateu no teto também é uma guia, é uma brotação para a enxertia, né? Também. E eu tive a felicidade, eu vou mostrar agora, essa aqui é uma brotação de 3 anos atrás, é uma enxertia que foi feita há 3 anos atrás, foi pelo Silvio que fez para mim, Paquito, né? Houve um vendaval, ela brotou tão bem quanto aquela que nós mostramos anteriormente. Não lembro que não veio com cacho, porém ela veio com muito vigor. E o vendaval quase ela começou a murchar e eu tive que encurtar e arrancar praticamente 70% das folhas e ramos para sustentar. Ela se recuperou e hoje ela está aqui, ó. Olha que coisa linda que está. Eu contei, tem 27, 28 cachos aqui. Muito bonitos que estão aqui, né? Tem uma outra, veja como é que é a natureza. Aqui tem uma brotação também muito boa, as folhas estão enormes, coisa e tal, mas deu apenas 2 cachos do ano passado.
Foi uma experiência que eu andei fazendo de borbulha, né, a partir do vídeo que a gente assistiu da doutora Silvana. E assim que eu vi, no dia seguinte, eu falei, deixa eu experimentar. Nós estávamos na época, estávamos em agosto, setembro, uma coisa assim, eu tinha material e eu fiz várias enxertias. Então, eu comecei aqui, olha, fui fazendo aqui, outra aqui, né, outra aqui, e fui caminhando. Talvez uma outra que pegou, e a outra que pegou, e aqui, e fui indo, e fui fazendo. Mais para frente ali não pegou. A partir de depois, foi depois, lá para setembro, outubro, aí já não pegou mais não. Você consegue já tirar uma avaliação prévia de qual melhor, se foi para você o borbulha, de pegação, de qualidade? Olha, o que eu tenho notado, eu notei aqui, são duas coisas. O de borbulha é menos problemático a partir do momento que ele brota, o de fenda cheia, você tem que tomar muito cuidado com o saquinho, aos pouquinhos, isso e aquilo, porque senão ele morre, e morre mesmo. E muitos murcham, né? Muita gente reclama isso, né? Então, e o de borbulha é muito mais tranquilo, muito mais, pelo menos todos eles. Agora, uma coisa eu já percebi, a grande diferença que vale a pena também contar para vocês, é você fazer enxertia em um local coberto e ainda cobrir novamente, como eu ponho papelão, a possibilidade de sucesso é muito maior. Ali, lá na entrada da casa, né, eu fiz, e está em pleno sol, tá? Dá para ver, se eu puder dar uma zoom. Então, ali fiz muitos casos de borbulha e a grande maioria de fenda cheia. Já caiu muito a pegação. Provavelmente ali 20% só de sucesso. E aqui, muito alto, muito mais alto. Ao contrário, 80% de sucesso. Isso se deve, então, a um grande fator que todo mundo tem que levar em consideração. É a desidratação da gema. Com o calor extremo, ela se desidrata mesmo coberto, mesmo protegido. Tem que ser muito mais. Tem que tomar muito cuidado com esse detalhe da proteção. Aqui, nós estamos aqui, ela é bem mais tranquila. Tanto é que aqui pegou praticamente quase tudo. Você fez vários aqui, né? Fiz vários. Aqui eu fiz um festival. Tem Poloski, aqui tem búfalo, tem... eu gostaria também de mostrar, aqui, depois de 3 anos, esse ano eu vou ter a satisfação de experimentar a moscatel de Erevan. Aqui, ó. Olha, é um cachinho aqui e outro aqui, ó. Né? E olha, repare que pegou um vigor muito bom. Tá muito bem aqui. Se adaptou. Então, e a ideia também aqui, nesse cordão, várias variedades, mas a grande maioria aqui é tudo é Vênus. E tudo aqui, você está usando que porta-enxerto aqui no caso? 572. Então, 1, 2, 3, 4... Eu só tenho 572. É tudo a partir dessa planta-mãe. Que veio aqui, né? Que veio aqui. Foi durante 3 anos, 4 anos, eu não conseguia acertar enxerto. E ela cresceu, ficou enorme, e aí eu tive que partir para fazer aérea. Agora, uma outra coisa que eu desenvolvi aqui, com muita satisfação e queria passar para vocês, é o sistema de condução. Olhando assim, vocês não percebem, mas olha, normalmente, eu paulatinamente, todo esse aramado a 2,30 metros, eu estou tirando aqui. Eu tenho alguns, eu estou vendo se há necessidade ou não. Mas o sistema
que eu desenvolvi permitiu que eu dobrasse que nem eu estou fazendo para novas videiras ou novas enxertias. Então o broto, vamos analisar aqui, veja, ele subiu lá para cima. O que vai acontecer? Se eu não fizer nada, ele com o peso ele vai descendo e tombando, todas elas tombam. Então, no sistema que eu desenvolvi aqui, ele sobe e não cai. Então, o espaço que ele ocupa é aéreo, é em volume. É esse espaço de 1 metro que tem aqui. Então, nós já temos alguma coisa amarrada. Vamos ver aqui. Olha, pode perceber. Você não bagunça eles aqui embaixo, você vai guiando eles para cima. Não, a própria videira ele sobe. Tem, por exemplo, essa daqui, ela ainda nem amarrei. Aquela lá, tá vendo? Nem amarrada está. Ela sobe naturalmente, né? Mas ele não vai, aí, tudo para comentário, não vai pegar uma caloria muito maior? Não acontece nada. Não está acontecendo absolutamente nada. Não queima as folhas. Eu vou apontar aqui está mais livre. Olha, eu fiz um Y, né? Então tem um arame aqui, 2 arames, 3 arames. Aqui no centro tem 1, 2, 3 arames. Então, para toda e qualquer situação, eu tenho onde fixar o galho. Se eu não tiver nenhum desses aí servir, eu posso prender eles aqui nesse cano de cima, aqui nessa parte superior, né? Então, quando eu bolei esse sistema, eu percebi que eu ganhei o dobro de espaço. Eu dobrei o volume. Então, ficou assim. Essa videira ocupa a metade, então me liberou uma outra metade. E evita fazer sombra aqui em excesso, né? Que é uma caindo por cima. A grande vantagem também, é a pulverização. Se você pulveriza ela de baixo para cima, você atinge plenamente todas as folhas. Repare que fica fácil de você atingir as folhas. Tampouco está precisando tirar. Eu concordo, precisa dar uma ralhada nas folhas aí. Tá? Isso não é muita coisa, porque elas cresceram muito, as folhas ficaram muito grandes. Então precisa tirar. É interessante o arame ali para conduzir elas, na verdade. No caso também estou sentindo essa falta aí. Tá vendo? Essa é uma ideia genial que me ocorreu assim naturalmente, foi indo. Foi a partir do aproveitamento do beiral, porque originalmente eu apenas tinha feito um aramado daqui para lá, um aramado comum tal. Mas aí, como a videira cresceu, eu resolvi aproveitar esse beiral. E ficou muito bonito, porque olha, quando os cachos estiverem aqui pendurados... Ela lembra um Y, né? Aí, né? É meio Y. E o meio Y está do outro lado. Do outro lado também tem outra metade. Então, o aproveitamento da cobertura é total. É total. Eu ainda estou tentando bolar, aproveitar ainda mais ainda, né? Que ali, por exemplo, que eu tenho uma altura maior, onde está a Isis, né? A Isis, nós temos um espaço muito maior acho que deve dar uns 2,5 metros a 2,60 do solo. Então talvez eu possa, nas laterais aqui, correr um araminho para poder aproveitar para fazer um tipo de uma espaldeira aqui embaixo, aproveitando todo o espaço. É que é aquilo, né? Quem tem pouco espaço tem que inventar um meio de ganhar espaço. Tem que ganhar. Então eu achei muito esse sistema de colocar esses arames todos aqui para que ele não desça,
foi uma coisa que foi em decorrência de eu ter aproveitado. Aqui falando na parte, vamos dizer assim, que seria uma parte técnica, aqui tem ventilação, a iluminação bate em tudo, então... ajuda muito, isso, ajuda muito, porque o sol nasce a leste, que é para lá, e vai se pôr ali. Então, o dia inteiro aqui eu tenho o privilégio de ter a iluminação, né? Eu queria ter esse sol. Exatamente. Eu insisti na poda curta. Essa videira aqui, ela tinha 7 dias e eu já diminuí 3. Tá com 4, 5, vai. 4, 5 guias. Então, eu ganhei em vigor e energia para ela. Então, todas as brotações aqui estão vindo com um vigor absurdo, né? Quando você fez a poda, quantas gemas você deixou, no caso, sua poda? Quantas gemas? Não, sempre duas. Teve lugar que eu pus gema de produção, que nem essa aqui, ó. Essa aqui, deixei 1, 2, 3. Essa aqui, na verdade, tá vendo? Ramo de produção, eu nem deixei. O que aconteceu? Ele foi brotando até, inclusive, no ramo velho. Brotando, como a Vitória, ela cresceu muito ano passado, então eu vou privilegiar esse ano ela com mais espaço. Então, a Cora, ela tinha uma guia igual a essa, que estava aqui. Então eu cortei e aqui, podem ver, Toquinho, podem ver aqui embaixo, podem reparar. Eu não deixei praticamente os poucos ramos secundários, eu deixei para enxertia. Então, eu diria para vocês o seguinte, olha, vocês não se preocupem em fazer a poda curta, fazer uma poda radical, que olha como ele brota. Sozinho ela já estoura. Olha, tudo, né? e totalmente no ramo velho. Bem velho, podem reparar, olha, aqui. Então, legal. Né? Isso é interessante observar, e que as pessoas às vezes têm medo de fazer a poda e deixam um monte de galhos que depois vão complicar Só vão roubar energia, na verdade. Roubando energia, como então. É que estourou aqui, pra você ver? Na ponta aqui, como é que estourou? Olha aí o show de brotação que deu. Um absurdo. E está começando agora. Então, também é uma referência para que as pessoas não temam de fazer uma poda mais radical, né? Mais radical. Aqui, qual os enxertos você está brincando aqui, você está testando aqui? Não dá para mostrar, mas alguma coisa pegou. Eu fiz tanto de borbulha quanto de fenda cheia. E se eu mostrar agora qual que pegou, é capaz de morrer, porque está muito forte o sol. Né? Mas alguns pegaram, estão pegando, estão aí. Você aconselha o pessoal treinar, passar em casa? Nossa, que você fez? Sim. Então, eu resumindo um pouco da coisa. Observar, treino, sim, sem dúvida, sempre fazer. Nós vamos fazer agora em dezembro, janeiro, a data que o Sérgio marcar, fazer enxertia verde, que a única diferença é que o material ele é novo, mas o processo é o mesmo, né? Todos que eu levei seu de verde pegou. Então, eu me lembro, que bom. Mas eu diria assim, a gente muitas vezes a gente pega material que nem sabe nem de onde, se dá por feliz
porque pegou e recebeu o material, mas, se possível, peguem material também de um local onde a pessoa cuida bem. Você percebe que a gema está bem formada. Eu queria que, né, você vê aquela biotação sua ali, Absurdo. Não precisa nem falar o que vai sair dela, né? Então, mas é uma coisa rara, mas é o resultado de um trabalho. Porque se eu não tivesse cuidado do solo, não tivesse feito todos os cuidados que eu tenho feito, provavelmente eu não ia atingir. Ele está coroando o meu trabalho. É o resultado da qualidade do solo que eu estou buscando. Então, uma coisa leva a outra, né? Bom, aqui nós estamos na outra parte coberta também, onde eu tenho uma Vênus que era para ser arrancada. Eu salvei de um maluco, trouxe para cá, se recuperou, uma maravilha de uva, que eu gosto muito, um sabor incrível. Aqui, antes de você comentar, a biotação tá bonita, tá tudo legal, mas aqui tem uma diferença. Aqui não bate uma mesma ventilação que lá em cima. Você sente alguma diferença? Muita. Na verdade, aqui em anos anteriores, deu muito fungo por causa desse calor abafado que é uma estufa. Então eu tive que subir ali, ó. Não sei se você está vendo, né? Assim, um vão, né, para passar. Eu levantei um vão para entrar um pouco de ar aqui. E isso ajudou muito. Só para o pessoal entender, mostra que tem um barranco desse lado, né? E não entra ventilação. Tem um barranco aqui, então o espaçamento entre o aramado é muito, muito pouco. O ideal seria que fosse feito mais alto, mas aí ia me dificultar alguma coisa. Mas está bonita a brotação. Tá. Então, a brotação está boa. Temos aqui também plantadinho, que é uma questão de honra. É uma Golden Queen. Ela já está há uns 2 anos aqui. Ela vai, não vai, quer morrer, mas não estou deixando. Cuido muito bem dela. Está brotando esse ano. E vamos ver, parece que vai. Aqui é uma Poloski, que também veio num cavalo que não é adequado, pelo menos aqui não se adequou bem, mas está aí, está viva, também estamos batalhando. Aqui tem uma Núbia, está começando a brotar. A Núbia aqui, né? Núbia é um baita, vamos ver, ainda não experimentamos. E eu queria chamar a atenção. Eu vi aqui um entrenó hoje de manhã, queria que o Toquinho filmasse, daqui onde eu estou, aquele entrenó ali, olha, ele tem sim 30 centímetros de comprimento. O pessoal entendeu o entrenó de uma gema a outra, de uma folha a outra. Onde está aquele cacho, a parte dele aqui, eu nunca vi. Vai com a mão lá perto. Se eu conseguir, essa aqui, ó. Isso. Dá para ver agora? Aí, dá para ver. Então, o entrenó começa na folha lá e vai até lá em cima. Um absurdo. Então, essa é a Vitória. Está com uma brotação tanto quanto que tardia, mas está vindo com tudo. Bem forte mesmo. Está vindo forte. Então, tá assim. Estou muito contente com os resultados. O primeiro cachinho, né, que está mais adiantado, né? Você fez a poda quando, aí? Foi no começo de agosto. Lembrando que a gente está no começo de outubro agora, né? Ela praticamente eu já tenho que fazer o desbaste da ponta. Cortar a ponteira. Já tem essa aqui, por exemplo, se eu for até contar, já tem 15, 16, 17 folhas aí já. Então tem que recuar. Temos aqui outros cachos bons que estão aqui e tá tranquilo. Por enquanto as folhas estão bonitas, saudáveis, nenhum problema. Tudo pulverizado com o pó de rocha, mas eu não aconselho ninguém.
eu digo para que é uma experiência que no futuro, se der certo, beleza. E aqui, por exemplo, esse ano está indo bem. Isso não quer dizer que ano que vem também o mesmo ocorra. Se for uma primavera muito úmida, é complicado. Está sendo, por enquanto, no coberto aqui, seco, no seco, está indo tudo muito bem. Então, cada caso é um caso, então vamos devagar e estamos aprendendo. E eu estou nessa, estou aprendendo e pondo a minha cara para bater, tá? Então, a pessoa que está assistindo, nós fazendo pela primeira vez, que estão vendo a gente, as matérias, nós temos muita matéria que o Toquinho já gravou de anos anteriores. Tem também aquela sequência de 4 vídeos que eu achei fantástico. Eu vou colocar na playlist e vou colocar na descrição do vídeo a playlist só com seus vídeos. Muito legal, eu achei com muito conteúdo, foi muito bom. E o nosso objetivo é sempre esse, procurar incentivar vocês a ter frutíferas, uma hortinha, enfim, entrar em contato mais com a natureza, que é muito saudável, principalmente nos dias de hoje, faz muito bem para a cabeça, dá um outro ânimo, né? Então o Toquinho me perguntou dessa pedra, essa pedra. A função dela? A função dela, ela é do meu tempo que eu era mais esotérico do que eu sou atualmente, mas eu gosto muito dessas coisas, de energia, de coisa. E aí ainda é um remanescente. Então, os cristais de quartzo, eles atraem energias muito boas, principalmente o pessoal do Feng Shui sabe muito bem. Então é um outro mundo, é um outro campo. Mas, então, é uma coisa que eu estudei também. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, eu respeito todas elas e espero que também respeitem a minha opinião ou os meus pontos de vista. E é isso que é bacana. Todo mundo tem uma diversidade uma linha de pensamento, mas o importante é você ser solidário e ser útil e ser bom para o mundo e colaborar com o mundo que você está vivendo e fazer alguma coisa em prol do próximo. Queria aproveitar e pedir quem está assistindo que quiser nos ajudar. Nós temos realmente muita necessidade de pessoas para colaborar. Então, se a pessoa quiser ajudar a gente nesse trabalho de esclarecimento e de ajuda às pessoas no trato e no manejo das frutíferas, procurem a gente. Eu até queria comentar, por exemplo, que na última live que nós fizemos lá na chácara, as pessoas fizeram perguntas e o Toquinho e mais o William não viram. Então, porque faltou uma mão de obra, faltou uma pessoa conferir isso aí, ficar ligado nisso, acompanhando somente isso. E então você veja que está faltando gente para nos ajudar, para que o trabalho saia melhor, seja mais perfeito. Então, muito obrigado a todos que tiveram paciência de me ouvir até agora. Sei que às vezes a gente se prolonga, mas é muita coisa e espero que alguma coisa de tudo que falei seja de proveito geral de todos que tiveram paciência de me ouvir. Muito obrigado por tudo. Deixa eu bater umas fotos aqui, carreira aqui, foi legal.